Então, na nossa investigação de hoje sobre a filosofia moderna, nós temos a construção e a constituição da filosofia iluminista a partir do século XVIII. O nosso tema é A Luz da Razão. Eu sou o professor especialista em filosofia, Ricardo de Moura Borges. E os tópicos para nos nortear nesse tema sobre a luz da razão, nós temos a razão no iluminismo, por que justamente a partir do século XVIII existe essa consolidação da razão que vai direcionar a vida das pessoas. Consequentemente, o outro tópico, a autonomia da razão, a ciência investigativa através do empirismo vai se consolidar como uma das grandes garantidoras da felicidade humana e da sociedade. Antes do fim, nós veremos a enciclopédia iluminista, a necessidade de compilar o conhecimento trazido pelos pensadores da época, desde a modernidade, nesse livro chamado Enciclopédia, ou Dicionário Razoado da Ciência, a ciência como parâmetro que vai consolidar a vida em sociedade. E, por fim, nós iremos fazer algumas reflexões sobre o papel central da educação. A educação que ela se distancia e se diferencia da educação medieval, do período da escolástica, que tinha como o principal objetivo a formação dos padres, a formação da vida da igreja que estava no medievo. Agora, com a sociedade trazida com o desenvolvimento das cidades, a burguesia, o anglicanismo, o protestantismo, o luteranismo, o calvinismo, dentre outras vertentes, nós temos diversas outras possibilidades e a reflexão trazida pelos iluministas de colocar o papel central da educação frente aos novos desafios que a sociedade está passando com a Revolução Industrial, com a ampliação das cidades e a burguesia, uma separação entre o pensamento religioso e o Estado, né, o pensamento da organização política. Nós temos uma imagem que nos interessa de forma significativa para entendermos sobre essa dualidade entre razão e emoção. Né, nós temos o cérebro ali tirando uma flecha do coração e ele diz, cara, reage, que isso que sorriso estranho é esse? Fala comigo. E aí, ao mesmo tempo, nós percebemos que nesse período nós temos uma exacerbação do pensamento racional. A razão é garantidora do desenvolvimento científico e da felicidade do ser humano nesse período, né, no período do século XVIII, no período da consolidação da filosofia iluminista. Assim, nós temos nessa imagem, né, a razão no iluminismo, os principais pensadores que nós iremos nos decorrer, refletir sobre eles no decorrer das próximas apresentações. Nesta apresentação, iremos ver a importância do iluminismo e posteriormente, nós iremos ver sobre o pensamento de Voltaire, Rousseau e Montesquieu. Lembrando que já vimos a contribuição que o John Locke dá tanto para a construção do conhecimento através do empirismo, através das experiências que nós fazemos desde a tenra infância, e aí vamos construindo conhecimento, e também a sua contribuição política. Então, nós temos os iluministas, foram filósofos do século XVIII, que enalteceram a razão humana. Eles colocaram como parâmetro último, garantidor de todas as verdades, a razão humana. E aí surge a grande pergunta, por que eles mudaram de paradigma, trazendo a razão, a ciência, como aquela que vai garantir agora o sucesso, a felicidade para as pessoas? E aqui nós colocamos algumas características importantes. Primeiro, porque a razão é o principal instrumento do ser humano para entender a realidade concreta e orientar a vida terrena. A razão, ela pode possibilitar o desenvolvimento através do conhecimento da terra, da natureza, do próprio ser humano. A segunda característica, porque a razão é uma ferramenta essencial para a formação de conhecimentos mais complexos, mas depende, para tanto, dos dados dos sentidos. E, ao mesmo tempo, nós vemos essa dualidade que ainda existe entre os racionalistas e os empiristas, e esse enaltecimento do empirismo, dos dados trazidos pelos sentidos, porque mesmo que eles nos possam levar ao erro, eles também são garantidores para se chegar ao conhecimento. E o terceiro tópico, a capacidade racional, ela é universal. Todo indivíduo pode e deve utilizar a capacidade racional
para entender o mundo, guiar a própria vida e também transformar a própria realidade. Diante dos acontecimentos e da efervescência que se existe nesse período, no contexto do século XVIII, com a Revolução Industrial, com o anglicanismo, com o calvinismo, com o luteranismo e com o cristianismo católico, nós percebemos que ambos que seguem essas vertentes, ou que também não seguem vertente nenhuma, estão pautados pela razão. A razão é universal, está inerente a todos os homens, a todos os seres humanos. Então, é a única garantidora que o indivíduo utiliza essa capacidade racional para entender o mundo que o cerca. E, por fim, a razão deve predominar nos domínios humanos, tanto na ciência, na política, na moral e na própria religião. E aí nós lembramos dos conceitos medievais do crer para compreender e do compreender para crer, né? Esse diálogo que deve haver no aspecto religioso entre fé e razão. Na política, nós lembramos muito bem da questão do Maquiavel, ao trazer agora o realismo político, e não necessariamente uma determinada religião que vai impor para as pessoas quem será o próximo governante, o próximo rei. E na ciência nós percebemos os grandes desbravadores, desde o Copérnico, do Galileu, que aperfeiçoou a luneta, do Isaac Newton, do Kepler e dos demais cientistas que deram um impulso para essa valorização e o desenvolvimento da autonomia da filosofia por meio da razão. Assim, nós temos a autonomia da razão, onde, para os iluministas, é preciso fazer o uso autônomo da razão na construção do conhecimento. As investigações sobre o homem e a natureza devem obedecer apenas aos critérios racionais. Todas as hipóteses e lógicas formuladas que não obedeçam àquilo que pode ser comprovado pela razão e pela ciência deve ser necessariamente descartado. E é justamente onde nós trazemos essa imagem como ponto de reflexão, né, o coração representando os sentimentos e o próprio cérebro representando a razão. Nós temos lá ele iniciando a sua aula. A aula de hoje será sobre autocontrole, autoconhecimento. E aí a razão, a emoção, joga de artifícios, né, não lícitos para trazer essa questão entre razão e emoção. O coração segura. Antes de começar a aula, aceita uma paçoca, e aí o cérebro ali, ele começa a querer ficar com vontade da paçoca, e algumas paçocas depois, a aula era sobre qual assunto. E aí o cérebro, ludibriado pelos aspectos do sentimento, ele fica ali encantado pela paçoca. Ao mesmo tempo, é perceber que essa evidência ou exacerbação do aspecto do iluminismo por meio da razão, ele começa a ser questionado também por filósofos iluministas. O próprio Jean-Jacques Rousseau, nas suas obras da Educação ou Emílio, vai fazendo também essa desconstrução dessa exaltação que o próprio iluminismo traz da razão. Assim, nós vemos nesse aspecto, a autonomia da razão, alguém que está ali construindo, sendo construído, né, a partir das engrenagens. E a partir dessa construção dessa imagem, nós percebemos que, por meio da razão e do avanço da ciência, nós conseguimos saber de que é constituído o homem e a natureza que o cerca. Assim, a razão não pode subordinar-se a nenhuma outra forma de entendimento ou explicação. Tudo aquilo que fugir dos aspectos racionais deve ser desconsiderado, deve ser descartado. O ser humano é livre para seguir as suas determinações da própria razão e também da própria consciência, aos quais guiam as ações de cada um. Então, já existe aqui um subjetivismo e uma individualidade do sujeito em relação à razão para se descobrir a sociedade, a natureza, os seres humanos que o cercam, através do campo da ciência, do campo científico. E a partir desse campo científico, nós podemos encontrar também a necessidade do antropocentrismo, o homem que está no centro do universo e começa a investigar a natureza pela própria natureza e, ao mesmo tempo, trazer os conceitos racionais e os conceitos da ciência que vão valer para os demais homens, para as demais sociedades e também para as gerações futuras. Assim, nós temos nessa imagem os grandes pensadores do iluminismo que estão agora distantes do pensamento medieval. Podemos perceber que na própria imagem
imagem ali, já não existe o uso dos aspectos religiosos. Nós percebemos que eles estão pautados nos aspectos racionais e também da ciência. E por meio dessa autonomia da razão, nós temos como a razão está presente em cada indivíduo, em cada sujeito, e ela é universal, os iluministas defendem a igualdade jurídica, ou seja, todos são iguais perante a lei. Nós percebemos desde das concepções do contrato social, em aulas, em investigações anteriores, a pertinência de perceber que o próprio governante, ele também está abaixo das leis. E também a autonomia, essa autonomia onde os sujeitos não estão vinculados necessariamente às determinadas instituições, como escravos, como servos, que devem justamente não questionar as coisas. Então, essa autonomia é trazida pela liberdade do indivíduo, onde todo indivíduo é capaz de pensar por si próprio, ao mesmo tempo fazendo com que a ciência ela entre cada vez mais em desenvolvimento. E aí é criado também a Enciclopédia Iluminista. Nessa enciclopédia, nós vemos justamente a compilação das principais ideias dos principais pensadores que surgiram ali no século XVIII, que começaram a trazer também as contribuições científicas dadas desde a modernidade. Então, no século XVIII, os iluministas elaboraram uma enciclopédia que reunia todo o conhecimento ocidental produzido até então nos mais diferentes ramos do saber, na química, na física, na ciência, na biologia, na anatomia, no conhecimento do desenvolvimento humano da ciência, era se colocado justamente nessa enciclopédia, com o intuito de criar também nas gerações futuras a possibilidade do avanço da ciência, através do desenvolvimento dessas pesquisas, das hipóteses e também das grandes investigações que foram se consolidando. Assim, nós temos justamente ali a enciclopédia que está nessa imagem, e ali nós percebemos as funções que eram exercidas nesse período, né? As pessoas trabalhando, as pessoas em desenvolvimento ali cultural e social, e ao mesmo tempo se desvinculando dos parâmetros que eram trazidos pela Idade Média, né? Dos parâmetros de apenas algum determinado livro nortear a vida das pessoas. Agora as pessoas são norteadas justamente pela ciência, pelos avanços científicos. Dessa maneira, chamou-se a enciclopédia, ou dicionário razoado das ciências. O nome razoado quer dizer a razão. A razão é que se chegou a esse conhecimento e agora é necessário que os futuros deem continuidade àquilo que foi descoberto. Então, dicionário razoado da ciência, das artes e dos ofícios, e foi lançada justamente entre 1750 a 1772. Nós temos 22 anos de construção da Enciclopédia Iluminista como um grande compilado das grandes investigações científicas que foram sendo desenvolvidas a partir dos pensadores chamados modernos, né, das grandes contribuições dadas pelos cientistas, pelos filósofos, pelos artistas, que justamente se distanciavam da visão teocêntrica e valorizavam a visão antropocêntrica do mundo. O homem, por si só, pelos seus próprios passos, consegue se chegar ao conhecimento do mundo, ao conhecimento do ser humano, ao conhecimento da realidade que o rodeia. E ali embaixo nós temos uma capa da enciclopédia, né, dicionário razoado das ciências, das artes e dos ofícios, como um livro que agora pode direcionar a vida dessas pessoas, né, nesse contexto do iluminismo. Assim, nós temos esses livros antigos, né, que simbolizam, que representam a enciclopédia, e ao mesmo tempo ela não foi, ela foi compilada. Então, os dois pensadores, né, a colaboração foi contada por diversos filósofos, intelectuais e artistas que desde de um período anterior começaram a observar o heliocentrismo, por exemplo, do Copérnico, o aperfeiçoamento da luneta pelo Galileu, as contribuições de Kepler e também do Isaac Newton. E aí quem vai ter a ideia e vai compilar num livro só foi justamente organizado pelos filósofos franceses, o Denis Diderot e o Jean d'Alembert, né? Onde nós percebemos aqui a imagem, né? No lado esquerdo nós temos o Diderot e depois nós temos o d'Alembert, os grandes compiladores desse pensamento que foi o ponto-chave, o ponto central
para agora a organização como a ciência é garantidora de se chegar a um desenvolvimento da sociedade. Então, considerado uma espécie de cartilha do iluminismo, a enciclopédia foi criada com o projeto de universalização do saber e de libertação do ser humano da ignorância, né? Universalização do saber, porque agora poderia ser disseminada, principalmente pela invenção da imprensa de Gutenberg, ficou muito mais fácil de se popularizar, de certa forma, o conhecimento adquirido, e também libertar o ser humano da ignorância apenas de uma possibilidade de entender o mundo, e ao mesmo tempo perceber que os iluministas estavam criticando o cristianismo da Idade Média, né, a formulação do cristianismo, das relações metafísicas, e uma busca agora por uma investigação física da realidade. Por isso nós temos esse enaltecimento da ciência. A enciclopédia resumiu e divulgou os ideais iluministas, ou seja, fazer da razão o elemento fundamental para o progresso e para a conquista de uma vida feliz. Se antes era pautado pela visão teocêntrica ou da religiosidade, nós ainda vemos pertinente a questão da religiosidade ou das religiosidades no iluminismo, mas ao mesmo tempo com uma grande autonomia da razão. A razão é quem vai agora conquistar tanto o progresso humano como a conquista da felicidade, né? Desde os antigos se discute muito sobre o problema da felicidade, e nós percebemos que isso está muito inerente e presente também ao contexto social que os indivíduos estão ali realizando as suas proezas, né, as suas investigações. A ideia de progresso iluminista considerava fundamental justamente o desenvolvimento científico. Então, no pensamento iluminista, quanto mais a ciência se desenvolvesse, mais ela traria benefícios para a própria sociedade, para a política, para a economia e também para a própria religião, para a cultura e os outros aspectos que englobam a sociedade. Dessa maneira, quando se é criado a enciclopédia, é necessário repensar também o papel da educação, já que a educação pautada, o nascimento das grandes universidades, se dá no período da escolástica, que é o período medieval, esse período também de sistematização do conhecimento e também do alargamento das reflexões do Aristóteles na pessoa do Tomás de Aquino e do Alberto Magno, nós percebemos que agora, com o desenvolvimento das cidades, a burguesia nascente, com o desenvolvimento econômico, o papel central da educação também vai colocar em questão que tipo de seres humanos é necessário se formar frente às realidades existentes a partir das novas conjunturas, a partir das tecnologias criadas, da imprensa, também do desenvolvimento das cidades, do desenvolvimento do comércio, do desenvolvimento da cultura, da economia, e a partir também das novas urgências e necessidades que surgem a partir do século XVIII. Então, a elaboração de enciclopédia que concentrasse o saber da vida da época visava contribuir para a formação de um novo ser humano e uma nova sociedade. E aí, nessa imagem abaixo, nós percebemos algumas pessoas ali estudando, sendo orientadas por um mestre, o mestre da escola, que está ali direcionando essas pessoas justamente para o desenvolvimento científico, o desenvolvimento da matemática, o desenvolvimento das ciências que estão em voga, principalmente da especulação científica, não necessariamente mais como se pensava no período da escolástica, onde as investigações estavam calcadas, estavam pautadas também pelo aspecto metafísico. Aqui nós temos o aspecto predominante, o aspecto físico, né, da leitura, da apreensão e também da concretização dessas ideias para as necessidades da sociedade. E aí os iluministas defendiam a necessidade de se renovar a educação, uma educação que ela estava também direcionada para as classes que foram surgindo a partir da Revolução Francesa, da Revolução Inglesa, a partir também da própria Revolução Francesa posteriormente, e essas revoluções, assim também como o protestantismo e o catolicismo, fazem-se perceber que é necessário uma educação não direcionada mais pelo religioso, nem pelos protestantes, nem pelos católicos, mas que agora o papel central da educação deve ser direcionada pela razão, ou seja, direcionada pelo Estado. Mas, ao mesmo tempo, nós percebemos que não existe uma neutralidade. Quem domina
ou quer dominar as relações de Estado são justamente aqueles que detêm o poder econômico, o poder do comércio, que é justamente o nascimento do capitalismo, e também os burgueses que estão agora interessados nesse desenvolvimento também da ciência, no desenvolvimento da enciclopédia, do dicionário razoado, né, das ciências, das artes e dos ofícios. E aqui nós podemos também problematizar a dualidade educacional, já que existiam as fábricas na Inglaterra, depois disseminadas pela Europa, é necessário pensar a educação para o indivíduo que vai assumir a sociedade nos anos posteriores. Então, poderíamos falar de uma educação dual, no sentido de os jovens que eram filhos dos burgueses, que seriam os futuros donos das fábricas, eles tinham uma educação totalmente diferenciada para aqueles que deveriam manusear as máquinas das fábricas e o desenvolvimento do laboro, né, do trabalho dessas fábricas. Ao mesmo tempo, é perceber que também a ciência ganha essa centralidade e essa mobilidade social, porque se você desenvolve também um invento científico, com certeza, ao patentear esse desenvolvimento científico, você pode angariar recursos, mudando, né, de um estado de trabalhador de uma fábrica, operando as máquinas, para, quem sabe, um futuro dono de uma máquina que você desenvolveu, de uma tecnologia que você desenvolveu. Dessa maneira, nós percebemos que a nova educação, ela deveria ser garantida pelo Estado, não mais pela Igreja, e ter por objetivo a formação do homem moderno. E aí, que tipo de formação de que se pensa o que era o homem moderno? Né? Um homem esclarecido, livre, com conhecimento científico básico, responsável pelo seu próprio destino e pelo destino da sociedade, né? O próprio destino, a questão da sua autonomia, mas, ao mesmo tempo, preocupado com o desenvolvimento da sociedade. Esse homem esclarecido e livre, também livre das organizações que o prendiam anteriormente, das tutorias que o prendiam, e, ao mesmo tempo, perceber que se coloca agora é o Estado que vai formar as escolas, que vai contratar os professores. O Estado agora ganha essa autonomia frente ao modelo de educação pautado no período medieval, onde necessariamente a finalidade da escolástica era formar as pessoas que estavam vinculadas à igreja. E aqui no século XVIII nós vemos diversas outras possibilidades. Mais uma vez, nessa imagem, nós percebemos alguém que está lendo e fazendo o seu discurso através de conhecimentos racionais, científicos, investigação da natureza, e também nem entre ele, que está fazendo o discurso, e as pessoas ouvintes, não há a predominância do aspecto religioso, não há um símbolo religioso, por assim dizer, mas existe agora a necessidade dessa liberdade, desse esclarecimento, de um conhecimento científico básico, e também de conhecer as leis de Kepler, o Galileu Galilei, também as teorias do Copérnico e as teorias do Isaac Newton. Então, a ciência está em voga e o homem moderno ele deve contemplar justamente aquilo que está na ponta de conhecimento. E por isso era necessário também a divulgação da enciclopédia, né, do dicionário razoado das ciências. Isso faria com que o homem agora pudesse atingir a sua liberdade e, consequentemente, a autonomia da razão para desenvolver a ciência, não é aprender por aprender, mas aprender para construir e moldar o destino da sociedade. Assim, nós vemos o papel central da educação, né, que foi uma difusão de ideias iluministas pela Europa, que a educação escolar passou a ter a grande importância na formação dos cidadãos, né? Uma grande parte da nossa vida, nós passamos justamente por esse processo que está nessa imagem, né? Desde a pré-escola, da creche, do primário, do secundário, colégio, a universidade, parece que não para, só para depois da morte, praticamente. E como essa centralidade da educação se tornou presente na vida do ser humano com esse impulso do iluminismo, através da criação das escolas, das grades curriculares, das disciplinas, do conhecimento, e, ao mesmo tempo, perceber como ela vai mudando conforme o tempo, já que o tempo, né, o homem está no tempo, e o tempo vai sendo moldado pelas tecnologias, pelos avanços, também pelos retrocessos,
E aí é muito importante o papel da filosofia, da sociologia, da história, porque nós percebemos essa capacidade de uma crítica, né, uma crítica que nos faz reflexivos, refletir sobre o próprio processo educacional, que merece ou carece de avanços frente às necessidades da época vigente, por exemplo, a época que nós estamos, a época das grandes tecnologias, ou a época dos grandes contrastes sociais que nós perpassamos. E, ao mesmo tempo, como a escola, sendo uma instituição criada nesse período do desenvolvimento econômico através da Revolução Industrial, como ela está muito próxima também dessa característica, né? Até hoje nós temos a campa do recreio, que se assimila muito com a campa das fábricas, o horário de entrar, o horário de sair, e, ao mesmo tempo, vemos também as possíveis discussões encontradas frente aos avanços ou a outras possibilidades que a sociedade atual traz, né? O modelo de empresa, ou o modelo de colaboradores, ou o modelo vai se modificando, e a escola, em alguns aspectos, tende também a ainda reproduzir aquilo que foi construído e consolidado no período da filosofia iluminista. Ao mesmo tempo, perceber como ela é uma porta de acesso ao conhecimento sistematizado pela humanidade e como ela é uma porta para uma possibilidade de intervenção também social. Então, a escola tem essa característica trazida também pelos iluministas, já que se deve criar um indivíduo autônomo, livre, que possa também dar a sua contribuição para a sociedade. Então, hoje a escola e a educação são fundamentos das mais diversas sociedades, né? As diversas sociedades têm, por primazia, colocar a escola como aquela garantidora onde o aluno, o estudante, o pesquisador vai justamente primeiro ter contato com esse conhecimento que não foi construído por nós, mas pelos antigos, e como é que nós podemos utilizar desses conhecimentos para interferir na sociedade em que vivemos, né? Uma sociedade onde até nós podemos trazer mais esclarecimento, entender os processos que vão sendo organizados pela sociedade. Então, dessa maneira, ao falar sobre o papel central da educação, tendo um vínculo com os iluministas, nós percebemos como é inerente e ainda presente o pensamento iluminista na nossa contemporaneidade, mas, ao mesmo tempo, destacar que os outros períodos foram muito importantes também e que os próprios iluministas foram aqueles que classificaram os antigos como os antigos e os medievais como idade das trevas ou idade de não desenvolvimento. Hoje, com o avanço da historiografia, do pensamento filosófico, nós percebemos que existe na nossa contemporaneidade o pensamento antigo, o pensamento medieval, o pensamento moderno, e nós vamos construindo outras possibilidades através das reflexões filosóficas, através das reflexões que vamos levantando. E assim nós finalizamos com essa questão da educação, das escolas, e lembrando as formas de se estudar filosofia, nós temos aí duas formas, a história da filosofia, a primeira onde nós passamos pela filosofia antiga, filosofia medieval, estamos na filosofia moderna, já no iluminismo, né, finalizando o iluminismo, para chegarmos à filosofia contemporânea. E a outra forma, claro, é até o repensar o que é a história, o que é o homem, o que é a filosofia, a ética, o ser humano, a felicidade, pelos temas de filosofia. E é justamente nesses temas de filosofia que nos enriquece muito também, porque a partir de um tema nós podemos trazer diversos outros pensadores que dão as suas contribuições sobre esse tema. E ali nós temos a Mafalda explica a filosofia, né, a Mafalda sempre inquieta, observando o mundo, observando as pessoas ao redor, fazendo as suas críticas pertinentes à realidade que a cerca, e faz com que também nós olhemos o mundo de diversas outras possibilidades. Então, nós temos a história da filosofia e os temas de filosofia. E assim encerramos sobre a filosofia iluminista, o papel da educação, o papel da razão e também a enciclopédia iluminista, com essas três bibliografias, né, os três livros de dois autores. O Danilo Marcondes, Iniciação à História da Filosofia, dos Pré-Socráticos a Wittgenstein, 13ª edição, Rio de Janeiro, Jorge Zaha, 2007.
e o Ricardo Melani com esses dois livros, O Diálogo, Primeiros Estudos em Filosofia, segunda edição, São Paulo Moderna 2018, que faz uma trajetória da história da filosofia, e o mesmo Ricardo Melani agora com os temas de filosofia, um livro muito interessante, tive a oportunidade de lê-lo, né, e responder todas as questões desse livro, muito interessante mesmo, que é o Encontro com a Filosofia, segunda edição, São Paulo Moderna, do ano de 2018. O Danilo Marconte se faz muito pertinente também, porque ele traz um panorama geral da história da filosofia, e com algumas aprofundações bem pertinentes, e algumas inquietações que fazem com que o leitor se mobilize para se aprofundar cada vez mais nos pensadores. Então, dessa forma, nós finalizamos hoje sobre essa introdução, o que foi a filosofia iluminista, a questão da exacerbação da razão, e, posteriormente, nós iremos ver alguns filósofos iluministas, como Montesquieu, sobre a política, e também aqueles filósofos que são considerados iluministas, mas tecem duras críticas ao enaltecimento da razão, como, por exemplo, Jean-Jacques Rousseau, na sua obra O Emílio, ou da Educação, né, fazendo esse contraponto entre a razão e também a emoção. Dessa maneira, nós vamos finalizando por hoje a nossa exposição filosófica e nos encontraremos agora com outros pensadores que solidificaram o pensamento iluminista. Então, até o próximo encontro filosófico,